É com alegria que mais uma vez nos recolhemos na paz acolhedora da Casa Espírita, que nos proporciona um ambiente de reflexão, de estudo e de meditação, onde se colhe a instrução por meio da literatura de luz, dos esforços, do trabalho dos divulgadores, mensageiros do Cristo, e se faz a aferição daquilo que se está praticando, produzindo com todo o instrumento que a doutrina dos Espíritos nos traz, que o Evangelho da Esperança, a luz imperecível, nos orienta como um farol, apontando os caminhos seguros do equilíbrio, da paz, da sintonia plena com os desígnios de Deus, o Criador da terra e de todos os seres humanos e de todos os seres vivos. Aquele que está presente no universo, aquele que preenche todos os espaços vazios, é o Senhor da vida, dos destinos, a quem nós queremos render graças e dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia de trabalho na terra, mais um dia de aprendizado, mais uma chance de materializar através do comportamento os sentimentos que estamos aprendendo a nutrir e os pensamentos que estamos aprendendo a formular como fonte transformadora. E é nesse intento de coração aberto, em espírito de gratidão, que iniciamos mais uma vez o estudo na Casa Espírita, pedindo permissão para que os espíritos superiores aqui estejam, porque eles nos alimentam com a sua alegria, com o seu vigor, com a vivacidade daqueles que são puros, daqueles que estão integrados com todo o bem, com todo o amor e com toda a caridade. Que o magnetismo desses irmãos se expandam como um sol e nos alcance, produzindo os benefícios desta comunhão de pensamentos, de sentimentos e de propósitos. Que esse círculo de oração estabelecido possa contribuir com as falanges benditas, também no esclarecimento das entidades que são irmãos nossos, com alguma dificuldade de perceberem a nova posição, de perceberem a nova situação, a realidade onde se encontram. E através das exortações realizadas, através do impacto, do impulso recebido nesta casa, abrem os seus olhos para uma vida mais feliz, despertam desse sono profundo do materialismo, do apego aos bens terrenos, do sentimento de vingança e de revide, atrasando a sua evolução espiritual. São convidados também essas entidades, que pelo modo que se colocam perante o celeiro da vida,
se situam na faixa dos espíritos necessitados, dos irmãos sofredores. Que uma chuva de bênçãos possa cair sobre nós, nos trazendo o alívio físico e o alívio moral, refrigerando as nossas almas e permitindo que possamos vislumbrar um horizonte que nos convida a prosseguir, porque ainda temos muita energia para queimar, temos muitos compromissos, responsabilidades, trabalhos a serem realizados, e que essa esperança espírita, uma esperança consolidada nos argumentos sólidos, trazido pelos bons espíritos e registrado nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, possa ser sempre o nosso sustentáculo. E assim sermos colaboradores de Deus nesses tempos tão importantes, que às vezes a nossa distração, a falta de atenção ou o egoísmo exacerbado não permite que enxerguemos que estamos vivendo um tempo completamente diferente, que a Terra está passando por uma transformação necessária e positiva, e todos somos convidados a sermos soldados vigilantes, a sermos aqueles que policiam o seu próprio comportamento e que está sempre à disposição dos bons espíritos para realizar a atividade, para servir de instrumento onde quer que estejamos, sentindo a presença dos nossos anjos, dos nossos guias espirituais e a força que essa casa emite. Nós damos início a este estudo agradecendo a nosso Senhor Jesus, agradecendo aos dirigentes espirituais, aos trabalhadores desta casa. Que assim seja. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Continuando o nosso estudo, o estudo aprofundado de doutrina espírita, no livro 3, módulo 3, Ensinos por Parábolas, hoje nós veremos o roteiro 4, as parábolas da figueira. Por que as parábolas da figueira? Porque tem mais do que uma parábola citando a figueira. No Evangelho, as plantas, as árvores, elas são sempre símbolo da humanidade. E como tem também na Bíblia, não só no Novo Testamento, não só no Evangelho de Jesus, mas também nas Escrituras Sagradas, tem a citação de árvores. Nós vamos ver lá as videiras, romã, figueira, oliveira. Por ser de tipo diferente, essas árvores elas vão ser símbolo, alegorias de posições diferentes, que um mesmo espírito esteja mais avançado, mais atrasado, mais no início da sua jornada evolutiva, já mais adiantado na sua jornada evolutiva, ou então as faixas, os grupos de espíritos, porque nós estamos vivendo no mesmo planeta misturado, tudo junto, misturado. Aqui nós vamos ter as parábolas da figueira, quer dizer, foram duas parábolas produzidas, elaboradas e pronunciadas por nosso Senhor Jesus, para nos trazer um ensinamento muito importante. Por causa do tempo, eu já vou direto para o texto, e aí nós vamos fazer os comentários. O texto evangélico, os textos evangélicos são dois, o de Lucas e o de Marcos. Presta atenção nisso. E haverá sinais no sol,
e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 31. Olha que passagem maravilhosa e tão oportuna, porque nós estamos vivendo este tempo. Na primeira parte aqui desse fragmento de texto, porque não é o texto todo de Lucas, é o capítulo 21, versículos de 25 e 31. Quer dizer, no começo, o que Jesus está falando? Ele está fazendo uma profecia. Ele está antevendo e anunciando o que aconteceria muito tempo depois da passagem dele pela terra. E ele está nos ensinando a identificar quais são os elementos, quais são os sinais desse acontecimento. Então vamos por parte. Qual é o acontecimento que Jesus estava anunciando? Ele não estava falando, olha, eu acho que vai acontecer, pode acontecer, talvez aconteça. Ele está dizendo que iria acontecer. Afirmativo. O que iria acontecer? Os finais do tempo. Essa passagem está falando dos finais do tempo. Então ela não é uma hipótese, eu acho que sim. Ela não é uma dedução. Jesus categoricamente está dizendo, chegará o final do tempo. E depois ele nos ensina a identificar como é que nós vamos perceber quando nós estivéssemos vivendo esse período. E dá um exemplo da natureza. Ele está falando, essa transformação da terra, a transformação da humanidade que está na terra, e até a parte física da terra, faz parte da natureza. Tudo evolui, tudo se transforma. O que o homem pensa às vezes ser uma destruição, é uma transformação que vai trazer o melhor. Para o melhor vir, tem que desmanchar-se, desfazer aquilo que estava sendo, para emergir, para nascer aquilo que vem para melhorar. A diferença da maneira que o Espiritismo lida com isso e as outras religiões é sempre o positivismo. A mensagem espírita, ela é realista, mas ela é consoladora. Enquanto muitos, ao abordar esse tema, eles estão certos numa parte, mas eles ressaltam sempre a coisa negativa, né? Sempre o pavor, como se precisasse apavorar alguém. Está todo mundo apavorado já, né? Nós estamos vivendo a era dos psicotrópicos, dos calmantes, dos remédios psiquiátricos, das síndromes, do pânico, da bipolaridade, das depressões. Então ninguém precisa mais apavorar ninguém, está todo mundo já apavorado. Nós precisamos acalmar. Agora, no que todas elas convergem, todas as profecias e todas as religiões, é que chegaria esse final de tempo. E o próprio Jesus confirma, vai haver sim. E como isso é natural, né? Lá na Gênesis está colocado
a terra, a água, as rochas, os elementos materiais, eles evoluem, e a humanidade que está no planeta muda na inteligência, muda no senso moral, quer dizer, saber o que é certo, saber o que é errado, nas escolhas que faz, e também nas questões espirituais, faz parte da natureza. Olha o que Jesus fez, ele tomou de exemplo a própria natureza que estava ao redor e o conhecimento que o povo tinha, aqueles que estavam ouvindo. Eles disseram assim, que as coisas elas são mostradas pela própria vida, pela própria natureza. Lá naquela região, naquela geografia onde estava Jesus, todos eles sabiam que olhando para a figueira e para as outras árvores, quando elas estavam brotando, é porque o verão estava chegando para eles lá. Não tinha calendários como nós temos aqui fácil, né, de olhar para saber, é consultar. Eles observavam a natureza. É um ciclo, né? A árvore dá o fruto, a árvore dá a folha, lá naquele caso que é a figueira, as folhas caem e depois elas voltam a brotar. É um ciclo de transformação. É uma relação de causa e de efeito. Todo o efeito é proveniente de uma causa, toda causa gera um efeito. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Agora, nessa questão dos fins do tempo, que a doutrina chama de transição planetária, do final do prova e expiação para a vinda do planeta feliz, né? Porque já que a regeneração também é um período de transição, ou então de prova e expiação vai para a regeneração, esse momento de transição, ele seria percebido por alguns sinais. Por alguns sinais. Qual o sinal que ele mandou nós olharmos? Para a lua, aqui no texto do Evangelho, para a lua, para o sol, mandou a gente olhar para o bramido do mar e das ondas, e os homens desmaiando de terror. Quando que vai acontecer isso? Quando? Já está acontecendo, está quase acabando. Quase acabando já. Quase terminando. Mas o sol é o mesmo, a lua é o mesmo. Aqui ele está nos dando a noção de tempo. Como que parece que o tempo acelerou, né? É percepção isso. A Terra ela tem a mesma circunferência, ela tem o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho, ela continua girando em torno dela mesma, o Sol é o mesmo. O que muda é a percepção. A consciência ela muda porque os espíritos que estão aqui encarnando na Terra já tiveram várias oportunidades de encarnação. E lembra que nós estávamos estudando que só o fato da gente encarnar e desencarnar, esses dois choques, ele já vai produzindo abertura de consciência. E as informações que a ciência traz, a tecnologia traz, faz com que a gente entenda diferente. A criança de 2, 3 anos tem argumentos. A infância encurtou. Então tem gente que está esperando acontecer mais alguma coisa. Vai esperar acontecer o quê, criatura? Não falava lá? A infância nesse período iria encurtar. A nossa não encurtou, porque até hoje nós não crescemos. Mas das crianças que estão nascendo agora, cadê a infância delas? Elas têm argumento. Elas olham e elas são diferentes. Tem que explicar para elas porque elas têm que fazer as coisas. Elas não tem mais medo de fazer as coisas por medo igual nós fazemos. As guerras, o tráfico,
está tornando refém as cidades, as comunidades, os bairros. Os diretores em algumas escolas têm que pedir autorização para o traficante para ter aula. E os resgates coletivos, todos eles já chegaram. Mas vai esperar chegar mais o quê? Então, é isso que Jesus está falando aqui. E falou há 2017 anos. Quando vocês virem tudo isso acontecendo, terremotos, maremotos, furacões, tempestades, quedas de avião, ônibus, com morte coletiva, gente desesperada, aflita, aí então é o sinal de uma transição. É a destruição de um tempo para o nascimento de um novo tempo. Estamos vivendo o finalzinho da transição. Na transição, nós já estamos há muito tempo. Finalzinho da transição. Quando termina essa transição, nós estaremos num outro período da regeneração. Mas a regeneração ela demora 1000 anos. Ela demora, mas vamos caracterizar as coisas. O que é prova e expiação? Expiação é dor, é sofrimento, é sim, queiram ou não queiram, alguns não gostam que fala, expiação é pagamento de dívida. Se está colocado na lei divina que ninguém lesa a lei divina sem sentir o dissabor disso, então aquele que não tem consciência, que não usa direito os dons divinos, ou usa desviando, provocando o mal, experimenta em si mesmo o mal que tenha feito para o outro. Expiação está sempre ligado ao passado, é sempre resgate. E provas? Nem sempre. A expiação é uma prova? É um teste. Porque se a pessoa passa pela reparação, sentindo na própria pele o mal que fez para o outro, sem lamúria, sem queixume, ele passou na prova. Senão, ele retorna para uma outra encarnação com a mesma prova. Mas a prova, ela é sempre uma expiação? Não, porque a prova está ligada sempre ao futuro. A expiação, ao passado. A prova é um teste. Quem passa por aquele teste ganha o direito de ter encarnações mais ousadas, compromissos mais extensos. Se falar isso aí na rua, para muitos vai falar, Deus me livre, compromisso mais extenso, eu quero descanso. Mas a doutrina espírita, que é a luz divina vindo na Terra, ela está abrindo o nosso campo de visão e mostrando, só existe felicidade quando se tem responsabilidade. Porque o trabalho, ele é lei. Nós estamos falando de uma lei agora atrás da destruição, né? A lei da destruição destrói um sistema para nascer um sistema novo. E o trabalho é lei. Então, se eu trabalho aquele pouco e faço aquela parte que está me reservada, eu tenho uma sensação indescritível. A minha alma produz uma substância curativa, imunizante, me dá mais energia, me transforma num ser diferenciado. Se eu passo na prova e ganho um compromisso maior de Jesus, da espiritualidade maior, eu amplio essa responsabilidade, eu faço mais, eu produzo mais, como fonte criadora, a sensação de alegria ela aumenta ao infinito. Isso não tem fim. Você imagina o quanto que nós vamos ser felizes? Tem gente que fala que já é feliz, ótimo. Então imagine que você vai ser mais feliz ainda, e mais, e mais, e mais, e mais, sem fim. Por isso que nós estamos sim vivendo um momento diferente. Nunca teve um momento igual a esse na Terra.
Quem não percebeu isso, não conseguiu perceber a profecia de Jesus se concretizando. Por quê? Porque está mais para dentro de si do que para observar os elementos do acontecimento da natureza. Sabe? Aquela pessoa que assim, você vai conversar com ela, ela não deixa você falar, ela fala assim, mas o meu sofrimento é maior. Você quer falar de uma dor que você tem, de um problema. Ih, mas você não sabe de nada. Você não sabe o que eu passo, o que eu sofro, né? Sempre o lugar onde a pessoa está é o lugar mais difícil, com mais, problema. Está mergulhado dentro de si, no egoísmo, fechado numa concha de egoísmo. E Jesus, ele manda a gente promover a transformação dentro de nós, mas lançar olhar para a natureza, para perceber. Quando nós estávamos na escola, eu lembro, a gente ia mudando de classe, a nossa turma, nesse sentimento de egoísmo, que a maioria tem, achava que sempre o dele era pior. Chegou na minha vez, mudou, já não pode mais. A gente achava sempre que o nosso era pior. Tudo na nossa vez era pior, porque os outros tinham, as outras crianças teve, naquele ano nós não íamos ter. É assim que nós somos, Então, quem não consegue lançar o olhar para trás e projetar para frente, não sabe o que Jesus está falando, não consegue perceber os sinais. É uma luta ferrenha. Não vai acontecer coisa pior, senão não vamos aguentar, gente. Já aconteceu e está acontecendo, não é pior que isso. O bem e o mal está assim, degradando. Está se arrancando pedaço, É agora. Qual é a mudança? Terminada a transição, continuará assim por 1000 anos. 1000 anos representa muito tempo, a gente não sabe quanto. 1000 anos na Bíblia é muito tempo. Não é 1000 anos de calendário, não. Mas aí não haverá mais expiação na terra. E outras pessoas, quando a gente fala isso, nos estudos, ou mesmo numa conversa que a gente tem com as pessoas, falam, mas tem tanta gente ruim, terrível, como é que já está para acontecer? É uma outra diferença. Não são os perfeitos que ficarão na terra, porque a terra não está passando de prova e expiação para a perfeição. Está passando de prova e expiação para regeneração. Haverá ainda provas. Os espíritos estarão sujeitos a falir, mas não haverá mais expiação. Por isso que nós estamos vendo tanto resgate coletivo. É a oportunidade de limpar os compromissos do passado, para poder continuar encarnando na Terra. Sempre teve, agora tem mais. Acelerou para que não se tenha mais expiação na Terra. E os outros que ainda vão ter necessidade de expiar vão para o planeta de expiação, que a Terra terá ascendido na hierarquia do mundo. Ela vai subir nas hierarquias do mundo. Ela não vai ser mais terra de prova e expiação. Você precisa do que, filho de Deus? Todos são filhos de Deus. O que você precisa para alcançar a redenção? Ainda eu estou na fase de expiação. Muito bem, então nós vamos arrumar um lugar para você expiar, porque aqui não vai mais ser território de expiação. A vida continua, ela prossegue aqui com o corpo físico. Se a gente parar de respirar agora, ela prossegue no mundo espiritual, e para eles e para nós que não poderemos ficar, ela vai continuar. Mas quem precisa expiar vai ter que ir para um lugar de expiação. A terra não terá mais expiação. Você vê que ele fala nesse momento que nós estamos vivendo agora já faz alguns anos, em que o bem e o mal estão frontalmente se degradando, se enfrentando. Vocês vão ver essas coisas difíceis, Mas o que ele fala, Jesus? Olha para cima. O que tem em cima? O que tem em cima? Tudo que é bom.
olha para cima, quer dizer, olha para o bem, olha para Deus, para a espiritualidade, olha para aquilo que virá, não olhe para baixo, olhe para cima e persevere, porque aí vocês vão ver o nascimento de uma nova terra. Nós falamos no início que eram duas figueiras, duas parábolas da figueira, essa é uma. Agora a outra, que está em Marcos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu já ouvi muita discussão, a respeito dessa passagem, porque as pessoas se apegam a umas coisas que não tem sentido. Então elas falam: imagina que Jesus ia amaldiçoar a figueira. Jesus não amaldiçoava ninguém. Jesus era todo luz, todo bem. A questão aqui não era essa. A questão é que Jesus, ele olhou para aquela figueira, ele viu que ela tinha raízes muito curtas. E naquela paisagem, naquela região, e pela biologia da figueira, para ela dar fruto, ela tem que projetar as raízes mais profundo, para pegar a água, pegar os lençóis de água e os nutrientes, para gerar o fruto. E Jesus sabia, ele tinha essa capacidade de enxergar isso, que ela não tinha, e ela por si só, ela já era estéril. É porque ele falou: você não vai mais dar fruto, que ela não deu mais fruto, é porque ela já não dava mesmo, ela já não dava mais fruto. Então ele pensou numa maneira, de novo, simbólica, alegórica, de trazer um ensinamento para os discípulos e para chegar até nós. Aquela figueira, ela não tinha fruto, mas ela tinha muita folha. De longe se via as folhas dela. Ela está representando aqui toda pessoa que tem a aparência de ser, mas não faz aquilo que fala. Para os oradores, os palestrantes, espíritas e de outras religiões que gostam de falar bem e seduzem quando falam e emocionam, as pessoas saem as lágrimas e até falam. É difícil, falar: nossa, que palestra boa. Tá difícil alguém falar isso, Então as pessoas, nada tá bom nesses finais de tempo, E os palestrantes também não escapam, eles são muito exigentes. Mas aqueles palestrantes que falam e seduzem e emocionam, as pessoas veem a lágrima, chora, mas eles não produzem, não constroem. É para esses que Jesus está falando. E também naquele momento em que os judeus, porque Jesus está falando para os judeus, os primeiros a receber por parte de Deus o compromisso de receber a semente do cristianismo para depois distribuir e alimentar toda a terra, foram os judeus. Eles tiveram o compromisso de receber os ensinamentos de Moisés, de trazer a ideia de Deus único, e também Deus mais uma vez depositou a ficha nele ao fazer encarnar o Cristo, o seu Filho único, o unigênito, entre os judeus, entre os hebreus. Mas existia e tem até hoje uma resistência muito grande do povo judeu ao cristianismo. Não são todos os judeus que fizeram a passagem do judaísmo para o cristianismo. E aqueles que estavam convivendo com Jesus e estavam aceitando Jesus, que já tinha uma abertura de consciência, conseguia ouvir o que Jesus falava e entendia, tinha sensibilidade na alma, entendia, eles eram perseguidos pelos judeus, e principalmente pelos judeus que eram mais cultos, que
tinha mais conhecimento, tinha entendimento. Era uma briga entre famílias de judeus aqui, né? Os judeus ortodoxos, que queriam continuar sendo judeu, e os judeus que tinham feito a passagem para o cristianismo e que tinham adotado o cristianismo. Então Jesus fala para essa parábola da figueira seca. Qual é o papel de uma figueira daquele tamanho, robusta, com tanta folha? É de ter produzido fruto, porque a folha ela enfeita, mas o fruto alimenta. O fruto alimenta. E aí quando a gente vai estudar a figueira, ela fica meses dando fruto lá, quase deserto lá, né? Meses. Depois que cai os frutos, é o contrário daqui. Depois que cai os frutos é que dão as folhas. É que se Jesus chegou ali, aquela árvore estava com um monte de folha, era para ela ter dado um monte de fruto. Ele estava falando do povo judeu. Se eles viviam há séculos conhecendo ensinamentos espirituais que as outras nações da terra não tinham conhecimento, eles encarnam, eles desencarnam e eles se agrupam de novo lá no mundo espiritual. É ou não é? Os iguais não se agrupam? O judeu também. Eles encarnam, eles desencarnam, se reúne tudo no mundo espiritual de novo e volta a encarnar. Isso séculos e séculos. Então eles tinham conhecimentos espirituais muito antigo e até vindo de outro planeta. Eles eram mais preparados para quando Jesus veio em contato com Jesus, com aqueles ensinamentos, eles já tinham aprendido coisas que favoreciam e facilitavam eles entender o Evangelho. No entanto, eles rejeitaram. Então Jesus comparou eles a uma árvore grande, cheia de folha, de enfeite, mas que não alimenta ninguém, nem a eles mesmos e nem aqueles que estão próximo deles. Quer dizer que nós, o espírita cristão, tem que ser fruto, não folha. Não folha. Nós temos que alimentar quem está ao nosso redor, não só enfeitar. Eu sou espírita, tenho conhecimento. Meu cabedal, faz tempo que eu não ouço essa palavra. Meu cabedal é amplo, é largo. Meu vocabulário é extenso. Já li uma biblioteca. E que mais? Quantas pessoas você é capaz de consolar num dia? Nesse momento aí, nesse furacão desses acontecimentos que nós já estudamos hoje, qual é a tua posição? É daquele que fala: não, nós estamos guiados por Deus, nós vamos chegar no objetivo. Se tranquilize teu coração. Ou nós somos aquele que é arrastado pelo furacão dos acontecimentos e até aumentamos, né? Aumentamos a gravidade da coisa. Aí nós vamos ver no que nós queremos ser, se é fruto ou folha. Então, para encerrar essa parte, na primeira parábola, o broto representa sempre o início do entendimento espiritual. Na primeira passagem, quando Jesus fala dos brotos, é um início, é uma abertura para o entendimento espiritual. Na segunda passagem, a figueira cheia de folha, mas que não dava fruto, é o sinal daqueles que só têm a aparência, mas não têm a prática. São as religiões dos rituais, que ainda atrai tanta gente, né? A gente vê no Espiritismo e fala assim: é só isso que tem? É o estudo eu passo? Que chato, é só isso? É só isso. Então vão atrás de alguma coisa que faz movimento, que faz barulho, que tem vestimenta bonita. Tudo bem, pode ter tudo isso daí, mas também tem que ter o fruto que alimenta, a consolação do entendimento, da argumentação. Por que eu passo por isso? Por que eu sofro?
O que eu tenho que fazer para deixar de sofrer, né? Para evoluir, para crescer? E a religião dos fariseus, judeu, era a religião do ritual, né? Quantos rituais tinha? Outro dia a gente estava pegando um estudioso e ele falava que se um judeu levasse a sério a religião dele, ele tinha que fazer mais de 400 rituais num dia, da hora que acordava até a hora que ia dormir. Não fazia nada, né? Isso tirando os dias de festa. Os dias de festa a coisa era mais brava ainda. Quer dizer que não é o ritual em si que é um problema. O problema é que só ficava no ritual. Lembra da passagem do bom samaritano? Estava só no ritual. A pessoa podia estar morrendo, sangrando, tudo machucado, e deixava ela lá. O importante é o ritual que eu tenho que fazer. Eu já fui no templo, eu já acendi o incenso, eu já acendi o candelabro, já falei as palavras sagradas, e eu vou ficar relando em gente doente, machucada aí. Aí eu tenho que fazer mais 10, mais 20 ritual porque eu pus a mão em alguém que estava doente. Então era isso que veio combater Jesus. Abriu, né, portas para uma nova maneira de viver. E o que mais, agora para acabar mesmo, o que mais que é sinal desse final de tempo? Além daqueles que nós já falamos. Pessoas bradando de terror, com medo, apavorado, as doenças que nós falamos, psicológicas, emocionais, que estão surgindo por toda parte, os resgates coletivos, provocado às vezes por cataclismas, furacão, tempestade, inundação, terremoto. Também. Também. Por quê? A misericórdia divina, ela arruma um meio para que aqueles que estiveram aqui na terra, no mesmo palco, fazendo, estejam reunidas. A nossa cabecinha limitada, né, o cérebro de carne aqui, nem é de carne, é de neurônio, mas vamos dizer, corpo carnal, ela fala, mas será? É isso que a gente fala, será que todo mundo que estava ali realmente fez alguma coisa? Não precisa ter dúvida. A gente não pode ser cruel. Pode ser cruel, falar, ele estava lá porque ele fez. Isso daí não precisa falar, é da lei. A gente tem que socorrer, né? Senão a gente vai fazer igual aqueles que ficam tirando selfie enquanto o colega está morrendo afogado, né? Está acontecendo isso também. Outro dia passou lá, os meninos tudo nadando no açude e o colega morrendo afogado atrás deles, eles tirando fotografia e filmando. Não é isso que a doutrina espírita fala. Mas não precisa ter dúvida nenhuma que todos os que se reúnem num resgate coletivo, eles estiveram juntos no mesmo cenário, num tempo mais recuado, antigo, e que a lei divina encontra um meio de reuni-los todos para que eles resgatem. Não é para punir, é como oportunidade de liberar a consciência de culpa, de sofrimento deles, para depois eles terem uma vida mais feliz. Então, mas além disso, o que mais que fala os textos bíblicos desse tempo? Haveriam os falsos cristos, os falsos profetas. E todo o sistema que é oco, nós estávamos falando daquele negócio só ritual. Todo o sistema que é oco, que é vazio, só tem casca, desaparecerá. E está desaparecendo mesmo. A gente está vendo aquelas religiões bem antigas, que elas estão se transformando para sobreviver. Senão ela também desapareceria. As que se negarem, se recusarem a mudar, elas vão desaparecer. Todo o sistema, toda a ideologia, todas as religiões, todas as instituições que não acompanhar a nova ordem, não vai sobreviver. E qual é a nova ordem? Em uma palavra, fraternidade. Nada disso que eu falei hoje, eu inventei, ou eu criei da minha cabeça, da minha inteligência, viu, gente? É só um resumo do texto, está tudo nesse livro. A pessoa vai falar, é tua ideia, é tua forma de pensar. Não, é o resumo deste livro. Está tudo aqui, organizadinho, e a gente só fez um